E a questão do carro, por exemplo, é um dos primeiros passos, né? O carro foi fundamental nessa história, por quê? Porque pelo carro começa a se desenhar a dinâmica daquele dia. De onde ele saiu, como é que ele chegou. E esses vazamentos acabam trazendo prejuízo, porque lembra que no primeiro dia, quando descobre a placa, o carro é clonado. O Cobalt usado foi clonado. Então existe um Cobalt original com aquela placa. Putz, a galera vai ver na rua, vai apedrejar, vai... E a polícia vai e estava na Baixada Fluminense. É uma senhora que tinha o carro. A proprietária vivia na Baixada Fluminense. Caramba. Ela tinha o carro, e aí a polícia vai até ela, porque a placa está registrada. Aí ela explica que onde ela passou a noite com o carro e tal. Mas veja só, você vê na TV o carro, o Cobalt prata. Tá aqui, ó. E o Cobalt, minha vizinha. Ele é um clone, ele é idêntico na cor, ele é idêntico em tudo. E você tem o carro ali na Baixada, numa casa. Quer dizer, olha só o perigo, né? O perigo. Né? Sim, é fato. Esse é um dado que está conectado também, né? O carro tinha permanecido, o carro verdadeiro tinha permanecido na Zona Sul. Ela era uma cuidadora. O carro tinha ficado estacionado. Aí você vai dizer assim, mas o carro poderia ter sido emprestado para os autores e voltou para o local. Não, mas a investigação pede as resultantes do seguro do carro, o carro era assegurado, e a seguradora manda o carro paradinho ali. Não tem. Mas naquele momento não se sabia se era clonado ou não, né? Não se sabia. Só se sabia que era um Cobalt com a placa tal, com as características. E a velha tomou um susto. E a importância da placa só interessa a investigação. Porque foi efetivamente o alfa e o numérico da placa, né? Que permitiu que a gente soubesse, já no dia seguinte, na investigação de segmento, que o carro tinha saído da Barra. O carro tinha saído da Barra, subido ao Alto da Boa Vista, entrado pela Tijuca, e dali, da Tijuca, ele ingressou no centro da cidade e parou na Rua dos Inválidos. E a gente não conseguiu, até o ano que nós saímos de lá, nós não conseguimos dizer do pós-crime, né? Então eu tinha o pré-crime, sim, que é o instante que ele sai da Barra e vai em direção ao centro. Mas o que aconteceu depois dos disparos, nós não tínhamos. Temos agora, que o delator vem e conta em detalhes o que fizeram depois. Aliás, foi o ponto que a Polícia Federal conseguiu qualificar o que foi declarado por ele. Porque um delator ele pode chegar, Vilela, e contar uma história. Mas se não conseguir-se qualificar o que ele diz, não é possível que ele seja crível. O que é qualificar? Qualificar é você encontrar um dado de veracidade. Tá. Então, por exemplo, quando ele diz que depois dos disparos eles teriam ido para o Meyer, onde eles deixaram a sacola na casa do irmão do Rony Lessa, e dali eles pegaram um táxi, a Polícia Federal conseguiu localizar o táxi e identificar a corrida. Entendi. Ou seja, o que ele disse bateu. É verdadeiro. Agora, é preciso ter ressalvas aí. Né? Por quê? Porque delação, Vilela, e essa delação em particular, que se tornou pública, né? Tá na internet. É só procurar na internet que tá lá 77 laudas do que ele declarou. Ela tem pontos ali que, para mim, merecem atenção. Porque ele conta ali, sob o ponto de vista dele, do que ocorreu, mas me parece alguns pontos ali que é preciso ter cuidado. Como, por exemplo, quando é perguntado para ele sobre... mas houve paga? Houve paga? Tem grana? E aí ele teria perguntado pro Lessa dentro do carro, pro Rony Lessa, e o Rony Lessa teria dito que não tinha paga, que era pessoal. Tá. Ele disse isso. Mas na sequência do termo dele na delação, ele também diz que quem trouxe o trabalho teria sido o falecido miliciano Macalé. Né? Ora, se eu digo que foi pessoal, como é que alguém traz um trabalho que é pessoal? Não bate. E mais, uma coisa que me parece merecer ressalva é quando ele diz que nada sabia. Nada sabia. Mas eu não participei de outro momento, porque ele faz um apontamento lá de um outro momento em que tentaram persegui-la e matá-la, né? Ele dá uma data lá, que se eu não me recordo, final de 17, né? Ele dá uma data. Então. Ele diz que inclusive o Maxwell, que foi preso agora, estaria, e o falecido Macalé estaria, mas ele não estava.
Entendi. Né? Há aí uma coisa de minorar a participação dele. Quase como se ele fosse um bucha ao ir no dia. Só que a investigação que nós presidimos na primeira fase, Vilela, mostra uma ligação muito umbilical entre os dois. Em que não me parece crível que ele não soubesse efetivamente do que envolvia aquela empreitada. Para mim vai ser uma surpresa se isso permanecer assim até o final. Não me parece, pelo que nós apuramos de ligação entre os dois, que ele não soubesse mais do que ele disse na delação agora. Entendi. Tá? Eu tenho uma certa dificuldade. A versão dele é que ele simplesmente tava lá. Foi chamado pro dia. Ó, preciso de você, tal, vem aqui e tal. E o Lessa não teria dado grandes detalhes para ele. Não me parece crível pelo pouco que nós conhecemos. Pelo pouco não, pelo volume de coisas que nós averiguamos do perfil dos dois. Eles são muito ligados. O que se sabe hoje, até hoje, quantas pessoas envolvidas no assassinato? Olha, objetivamente, nós entregamos 2. Nós entregamos 2, estando dentro do veículo, hoje confirmado pela delação. A delação vale como... Olha, a delação ela compõe o arcabouço probatório agora, né? Só ela não... Não. Ela está qualificada hoje. Ela está qualificada, ela foi capaz de gerar uma negociação processual, que nós não conhecemos os termos dessa negociação. Isso segue sob sigilo. Mas o que nós temos de concreto é que nós temos os executores, nós já tínhamos entregue em 2019, e agora nós ganhamos outros atores para a execução, né? Que é o Maxwell e o Macalé, que já é falecido. Entendi. Mas a investigação, do ponto em que eu parei, já tinha revelado outros envolvidos no apagamento de vestígios, né? Há uma outra investigação na Delegacia de Homicídios pós Operação Lume, quando nós deixamos o caso, que revela pessoas ligadas ao Rony Lessa que jogaram armas, sumiram, apagaram vestígios, atirando no mar, né? Que é uma outra operação que foi feita. Agora, temos que aguardar, né? Eu digo para você, Vilela, que a partir da delação eu tenho 2 sentimentos. 2 sentimentos. Eu e minha equipe, nós conversamos muito sobre isso recentemente. O primeiro sentimento é de missão cumprida, de alegria propriamente. Porque deve dar uma agonia não fechar. Todo o trabalho feito até 2019 ficou cravado, confirmado. Não tem dúvida do que nós apontamos. Nós colocamos dentro daquele carro com técnica, com trabalho investigativo de ponta que foi feito, os 2 dentro do carro. E os 2 estão confirmados. Agora, o que há, além disso, se apaga, por que apaga, quem pagou, quem é o autor intelectual dessa empreitada criminosa, nós ainda saberemos e temos, e aí o meu segundo sentimento, de esperança renovada. A gente conversa muito sobre o caso e a gente deu um nome para esse momento que nós estamos. Uma ferida aberta. Né, Carlos? É uma ferida aberta que precisa se fechar. Então a gente acredita que nessa fase que a Polícia Federal está hoje, juntamente com o Ministério Público e a própria Delegacia de Homicídios da capital, porque é preciso ressaltar o seguinte, tem muita gente trabalhando nesse caso. Né? A própria Polícia Civil tem um inquérito na Delegacia de Homicídio sendo realizado. Né? A delação, Vilela, se nós pudermos dar um nome para ela, eu chamaria de janela de oportunidades. Ela foi uma janela de oportunidades para quem está na investigação agora, sobretudo a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Uma ferramenta? Não, porque é o seguinte, toda investigação de homicídio, Vilela, ela sonha, ela almeja o que se está acontecendo agora 4 anos depois. Quando nós entregamos os autores e nós fizemos a prisão acompanhada de buscas e apreensões na casa de todos os envolvidos, em especial na casa do Rony Lessa, nós tínhamos a perspectiva ali de encontrar outros vestígios para que a gente avançasse na segunda fase. Perfeito. É preciso dizer que nós trabalhamos na primeira fase com a busca pelos executores e a busca pelos mandantes, pelo motivo do crime. Mas quando a gente tinha a perspectiva fechada dos executores, não tinha por que seguir com a questão do mando.
Havia uma possibilidade real de chegar no mando a partir dos autores. Ah, tá. Compreende? Não paralelo. Não paralelo. Espera pra ver se... Vamos prender os autores, vamos interrogá-los, vamos buscar a delação, vamos aprender coisas que possam serem averiguadas e nos apresentar o mando, o motivo. E foi o que aconteceu. Ocorre, Vilela, que eles estavam muito fortes. Os elos entre Rony... Demorou muito, né? Exato. O elo que aproximava, que mantinha fortalecido os principais atores do crime, que é o Rony Lessa e o Elcio, eram muito contundentes. Nós tínhamos uma perspectiva que não se revelou no dia seguinte do crime e nos demais dias de quebrar o Elcio. Por que você achou que no dia seguinte seria o dia ideal? Porque a gente acompanhava os dois, né, através de técnicas policiais, de interceptação. A gente sabia que dos dois perfis, aquele que nós poderíamos quebrar, aquele que nós poderíamos convencer a colaborar com a investigação e delatar, era o Elcio. Sempre foi o Elcio. Sempre foi. Ocorre que no dia seguinte e nos dias posteriores, ninguém conseguiu quebrá-lo. Por quê? Porque ele acreditava por demais que não havia prova suficiente, primeiro ponto. E segundo, ele estava forte dentro da engenharia criminosa. Ah, tá. Não tinha muito indício. Não, tinha indício. Então, veja por que bem. ele se sentia forte? Porque nós estamos falando de um crime elaborado, um crime em que você tem mais de um autor, quiçá um autor intelectual, mantendo essa teia muito sólida. Ou seja, ninguém vai trair ninguém. Tá tudo muito forte aqui. Então, quem tá fora mantém bem quem tá dentro e os familiares. Sendo bem concreto. Elcio tem família fora. Elcio tem família fora. Como é que fica o pagamento das contas? Quem paga os advogados? Quem dá tranquilidade psíquica para alguém que está preso sabendo que fora a família está mal guarnecida? Ninguém tem paz, ninguém tem tranquilidade. E agora, por que eu chamo de janela de oportunidade? O Elcio está num presídio federal já há muito tempo. Nós estamos falando de 4 anos preso. Pô. Numa perspectiva de que o julgamento está se aproximando. Vai ser esse ano o julgamento. Ele conhece as provas, porque se não tivesse prova não estaria preso tanto tempo. Tem provas contundentes. Mas, sobretudo, aconteceu uma janela de oportunidade na medida em que ele quebrou. Ele quebrou. De alguma forma, essa organização criminosa o abandonou. E isso está na delação. Isso já foi tornado público, esse bastidor. Ele estando em presídio federal, a Polícia Penal tem condições de acompanhar esse preso. E vai percebendo a fragilidade psíquica. Eu presumo que tenha acontecido isso sim. Entendi. Porque você vai percebendo que está depressivo, você vai percebendo que os advogados não visitam mais, que o familiar não está indo mais. Você vai percebendo que ele está quebrado. E aí abre uma janela de oportunidade. Chama ele de novo. Oferece alguma coisa. Oferece e apresenta novamente as provas. E ele fica convencido. Foi o que aconteceu agora. Entendi. Agora, isso poderia ter acontecido nos 4 anos. Mas o monitoramento não indicou que ele tivesse quebrado. Ele aconteceu agora. E que bom que aconteceu. Pô. Eu festejo isso e acho que todos nós devemos festejar. Porque abre uma perspectiva de que outros elementos desse crime sejam revelados em breve. Entendi. Mas e aí, Carlos,